Então, nós passamos aí um bom período de tempo, né, estudando as doenças do século, os males do século. Nós falamos sobre depressão, sobre ansiedade. Falamos sobre diversos problemas, diversas situações que a sociedade vive no presente momento e que, na verdade, são mal, né, prejudica a sociedade. Irmãos, só um minutinho, só aguardando o pessoal do som passando em frente. Nós estamos na época da política, vocês sabem, e alguns candidatos não respeitam, né, a questão de escola, né, igreja. Passa com som automotivo fazendo uma baderna toda. Bom, e nós estamos aqui então hoje, nesta manhã, e nós vamos falar sobre esse tema: Cristo, a única esperança desta geração. Com poucas palavras, eu vou tentar mostrar para vocês e convencer você que de todos esses problemas, de todas essas doenças, esses males que nós estudamos durante praticamente 3 meses, os males que estão afetando o século, todos eles, há uma saída única. Há uma porta que dá acesso a vencer todos esses problemas, essas situações. Então, hoje nós vamos trazer essa alternativa. Eu digo alternativa não porque tem outras, mas porque as pessoas, a sociedade com o coração endurecido, procura outras alternativas como solução dos problemas já mencionados. Mas a verdade é que a única saída é Cristo. A única esperança real, verdadeira, eficaz desta geração que nós vivemos. Nós lemos esse texto que está ali na carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo apresenta Jesus como a nossa esperança. E as promessas que Jesus nos fez, como foco, como fortaleza, como fundamento para a nossa esperança. Mesmo quando nós estamos vivendo, e principalmente no momento que nós estamos vivendo de tantas dificuldades, tantos os problemas, tantas as lutas, as dores e decepções. A palavra esperança está relacionada às duas virtudes do cristianismo: fé e amor. Então, quando nós usamos essa palavra no contexto do cristianismo, essa palavra esperança, ela está relacionada à fé e ao amor, né? Ali em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. No Antigo e no Novo Testamento, o termo procede de uma raiz cujo significado é esperar, ou ter expectativa, ou aguardar. Então, a palavra esperança, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela vem da sua raiz, a palavra esperar, ou algo que é uma expectativa, ou quer dizer aguardar. E quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de aguardar, ou temos uma expectativa positiva, ou estar esperando algo. Bom, diz respeito à pessoa que aguarda com fé e paciência a provisão ou a salvação do Senhor. Então, quando falamos de esperança, nós estamos nos referindo a algo que eu denomino como uma virtude que as pessoas têm de aguardar com fé, com paciência, né, a salvação prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E para aqueles que estão iniciando seus estudos nos ensinamentos da fé cristã, eu quero já adiantar que o fundamento de nós sermos cristãos, o objetivo de sermos discípulos do Senhor Jesus, discípulos de Cristo, não é para usufruirmos de benefícios momentâneos e passageiros desta vida. Temos todos os benefícios como providência de Deus, como socorro de Deus,
como dádiva de Deus, são as bênçãos que nos alegra, que nos fortalece, enquanto nós estamos aqui nesse mundo aguardando a volta de Cristo. Mas o objetivo central que fundamenta a comunhão, a perseverança do cristão na fé em Jesus Cristo, é a esperança de ter a habitação junto com Deus livre de toda a corrupção, de todo o sofrimento, de toda a angústia, de toda a falta de paz que nós temos nesse momento. Se vê livre disso. Porque a esperança que nós temos é de que, segundo as promessas de Jesus, ele voltaria para buscar a sua igreja, o seu povo, para fazer parte de um reino, fazer parte de uma comunhão eterna com o Pai, porque Deus é a fonte da vida. E segundo as palavras do Senhor Jesus e também a inspiração do Espírito Santo na vida dos apóstolos, quando eles trataram sobre esse tema, eles nos apresentam esse reino, essa salvação, como um local de paz, de ausência de sofrimento, de decepção, de dores, de aborrecimento. Não só por não fazer parte do sofrimento, mas para eles ou por eles não existirem mais nas nossas vidas. Então a salvação é o nosso objetivo. A salvação é o objetivo de todo aquele que processa a fé em Cristo Jesus. Nós estamos então com a esperança aguardando, mesmo que nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós vivemos momentos difíceis, como foi mencionado nos cultos nas quintas-feiras anteriores, problemas de depressão entre os nossos familiares. Quantos que estão nesse momento passando por esta situação, com familiares, entes queridos, que são depressivos, ansiosos, pessoas com problemas de outro tipo de enfermidade, no seu psíquico, na saúde, no corpo, pessoas com problema no relacionamento afetivo, social, pessoas passando necessidades que traz até a privação do pão, do alimento, passando fome mesmo, né? Tantos os problemas que nós já mencionamos, e nós aguardamos então a vinda de Jesus prometida para aqueles que estão aguardando se ver livre dessas circunstâncias, desses problemas, de uma forma eficaz. Então Jesus, ele é a única esperança desta geração. Porque nós procuramos então obtermos vitória em meio aos problemas momentâneos. Mas essas vitórias, essas soluções, que não vêm de Jesus Cristo, mas sim na nossa capacidade intelectual, da maneira que nós procedemos procurando a solução com os nossos próprios esforços, essas soluções, na verdade, não são eficazes, não são permanentes, embora elas tenham um certo valor, sim. Como, por exemplo, alguém que está enfermo e procurando a solução, a cura da enfermidade, procura a medicina, é correto. E através da orientação de um especialista com certo tratamento, consegue aliviar ou trazer momentaneamente a cura daquela enfermidade. Isso é correto. Não está errado a gente procurar, pelo contrário, é correto. Só que nós podemos entender, ou precisamos falar também, que o alcance, o amparo da medicina naquele problema de saúde não faz você imune a outra enfermidade, não faz você eterno. O amparo da medicina, sim, nos beneficia e é correto no meio de problemas de saúde, seja psicológicos, ou da mente, psiquiátricos, não importa o que seja no físico mesmo, no corpo. Irmos até o médico e procurarmos amparo de um especialista que vai nos auxiliar e nos ajudar. Mas, mesmo tendo esse amparo e essa ajuda, nós sabemos que aquela ajuda, aquela cura, entre aspas, não é eficaz o suficiente para nos livrar totalmente de
toda e qualquer enfermidade ou de todo e qualquer problema que nós estamos sujeitos a viver. A única forma de se livrar eficazmente de todos esses problemas é nos livrando literalmente do pecado que veio sobre as nossas vidas desde o dia que nós nascemos. Jesus não prometeu transformar esta vida, esse presente século, em um paraíso. Ele prometeu nos resgatar desse mundo, para termos uma eternidade com Deus, onde tudo há de ser restaurado. O que é corruptível ser tragado pela incorruptibilidade. Então, é correto nós procurarmos amparo da medicina, soluções nas necessidades econômicas, financeiras. É correto nós procurarmos apoio de outras pessoas que venham interceder em problemas de relacionamento familiar e social, mas são somente alternativas ou soluções paliativas, momentâneas. Nós precisamos de algo a mais, algo absoluto, que resolva definitivo os nossos problemas, que nos garanta que, quando Jesus voltar segundo a promessa dele, nós vamos fazer parte daquele grupo de pessoas que vamos adentrar a eternidade para a glória do Pai, para usufruirmos da saúde eterna, da paz eterna, da felicidade eterna. É esta a nossa esperança. Vamos falar um pouquinho sobre as pretensas esperanças desta geração. Quando eu falo geração, eu quero distinguir um pouquinho. Eu falo essa geração, estou me referindo aqui à geração das pessoas que não confiam em Deus, não se submete à liderança, o senhorio de Deus. Esperança nas riquezas. A sociedade e a geração desse momento, como já mencionei, me referindo às pessoas a parcela da sociedade que não se dirige por Deus, elas têm muita esperança e depositam a sua esperança no acúmulo de bens, nas riquezas. Ela faz das riquezas como pronto socorro para solucionar os possíveis problemas e dificuldades às quais elas venham enfrentar. Se há problema na saúde, recorre aos bens materiais para conquistar ou custear as despesas de especialistas que venham cuidar da saúde. Fome não faz parte do pensamento daqueles que confiam nas riquezas, porque eles confiam que as riquezas vai sempre custear o que eles precisam para se alimentar, para sobreviver nas suas necessidades mais básicas e também nas suas necessidades, até mesmo extrapoladas, de vaidades. Então, a nossa geração é uma geração que deposita muita confiança e faz das riquezas, dos bens materiais, o seu foco de esperança. É por isso que muitas pessoas desenfreadas procuram acumular cada vez mais riquezas. Vou até fazer aqui um contraponto, mostrando para vocês que esse pensamento de depositar nas riquezas, nos bens materiais, a sua esperança é equivocado. E Deus fez questão de mostrar isso no princípio. Quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, e ali é uma figura representativa da libertação que o cristão, que a pessoa recebe quando ele reconhece Jesus, aceita Jesus como seu Salvador. Então a palavra de Deus nos narra, nos fala lá no Antigo Testamento, que o povo de Israel, na verdade os hebreus, estavam como escravos no Egito. Deus, com sua força, com seu poder, operou maravilhas, libertando o povo daquela escravidão. E eles peregrinaram em direção a uma terra prometida por Deus, de paz, de felicidade, de riquezas, de bonança, que Deus havia prometido aos pais daquela nação. Eles iriam possuir como herança. E na peregrinação Deus os guiou cruzando o deserto, onde havia escassez de alimento, de água, até mesmo de condições mínimas para sobreviver. Visto que lá no deserto a temperatura cai a menos
0 grau durante a noite. E durante o dia um calor escaldante de um sol de quase 40 graus, ou até mais de 40 graus. E nesse deserto, Deus, durante a noite, protegia contra o frio extremo, com uma coluna de fogo que os aquecia e os iluminava. Durante o dia, uma nuvem os protegia do sol escaldante. Mas nessas condições difíceis, não havia comida nem água. Então Deus queria mostrar para aquele povo que eles precisavam confiar na providência de Deus, no socorro de Deus e na presença de Deus ao lado deles. Agora, o interessante que muitas pessoas não compreendem é que aquele povo, quando saiu do Egito, eles não saíram pobres, materialmente dizendo, ou com bens desse mundo em escassez. Não. Eles saíram com grandes tesouros do Egito, porque os egípcios ofereceram para eles riquezas, joias, ouro, pedras preciosas. O que os egípcios tinham de mais precioso, deram para os hebreus naquela saída deles do Egito. O que Deus queria mostrar para eles é o seguinte: o que adianta ter ouro, irmãos, no meio do deserto? Vai comprar comida com o quê? Ou onde? Vai comprar água onde? No meio da areia? Deus queria trazer uma lição para aquele povo como para a gente. Então, o homem e a mulher que deposita a sua esperança num acúmulo de riquezas, porque através das riquezas eu vou ter sempre fartura de alimento, eu vou ter sempre segurança para minha família contra a violência do mundo, eu vou ter sempre um acúmulo de riquezas, segurança, porque se for agravado por algum problema de saúde, eu vou procurar os melhores hospitais, o melhor da medicina para cuidar da nossa saúde, o melhor da educação para cuidar dos meus filhos. E quando a pessoa tem sua esperança voltada justamente no acúmulo de riquezas para alcançar esses benefícios, ela está, entre outras coisas, e principalmente virando as costas para Deus. Porque a nossa esperança tem que estar na providência de Deus. Não que temos os bens, não que temos aquilo que Deus nos concede para sobreviver seja errado, não é isso. O problema não é ter os bens, o problema é confiar como eles, como provedor, como algo que nos traz proteção e confiança. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Porque por maior que seja o acúmulo dos bens de alguém, como Jesus contou uma parábola de uma certa pessoa que plantou muito naquele ano, cultivou as suas propriedades, e houve uma colheita em abundância, tão grande abundância, que pelos cálculos do proprietário, ele viu que ele poderia viver o resto da vida dele regaladamente, sem nenhuma preocupação com nada, só com o resultado financeiro daquela colheita. E ele disse no seu coração: vou derrubar todos os meus celeiros que são limitados, vou construir outros maiores, vou acumular todos os bens que eu conquistei nessa colheita. E a partir de agora eu vou viver uma vida regaladamente, ou seja, confiada naqueles bens acumulados. E Jesus descreve na parábola que naquela mesma noite pediram a alma dele, ou seja, ele ia perder a vida. E aí Jesus fez uma colocação absoluta: para quem serão os bens que ele acumulou? Ele não levaria com ele. Para quem? Por isso que eu disse a princípio que a fé do cristão não é só para receber benefícios da parte de Deus, que são utilizados e necessários na nossa vida como providência. O fundamento da fé do cristão em Jesus Cristo é a confiança de que mesmo que nós temos partir dessa vida, nos assegura o Senhor Jesus, do outro lado temos uma eternidade ao lado do Pai, para termos felicidade e paz eterna. Esta é a nossa salvação e a nossa esperança. Louvado é o nome de Jesus. Então a esperança nas riquezas
é uma das esperanças que a geração do presente século está depositando. O homem pós-moderno tem posto a sua esperança nas incertezas dos bens materiais. Outra esperança que a geração do momento também tem, a esperança na fraternidade humana. Talvez esse tema é um pouco desconhecido, mas vou tentar trazer algumas palavrinhas aqui para orientar vocês. Quando fala de fraternidade humana, algumas pessoas condicionam isso só como se fossem práticas de caridade, coisas dessa natureza. Mas preste atenção. A esperança de muitos humanistas, que são aquelas pessoas defensoras, que defendem a fraternidade humana como um conceito, como quase que uma filosofia, uma forma de vida para a sociedade. Vou repetir. A esperança de muitos humanistas está fundamentada na educação, fraternidade, cooperação e tolerância entre as pessoas. Parece algo correto, não é? E, na verdade, sim, tem os seus créditos positivos. Vou repetir. A esperança dos humanistas, daqueles que procuram ver como uma fraternidade, a esperança na fraternidade humana como solução dos problemas da sociedade, é fundamentada, ou seja, fundamentada na educação, Eles acreditam que a educação pode trazer esse ambiente agradável para se viver a sociedade, conviver e viver e coexistir, a fraternidade, a cooperação, a tolerância entre as pessoas. Como eu disse, de fato, esses valores são elogiáveis, são valores que têm os seus pontos positivos e são necessários a qualquer civilização. Então, a educação, a tolerância entre as pessoas, a cooperação, a fraternidade, isso tem que existir no meio de qualquer civilização. O grande problema dos humanistas é que eles veem isso como sendo uma atitude humana. Vou continuar. Os homens devem buscar esses ideais, assim como a paz ou o faz a Igreja de Cristo através do poder do Evangelho. Então, esses ideais que eu já mencionei, a igreja também ensina eles, incentiva eles. Fraternidade, a educação, a cooperação, a tolerância humana. A igreja, a fé cristã ensina também. A diferença foi como eu mencionei, os humanistas, eles não reconhecem como esses princípios como sendo algo que precisa de uma ação divina, que parte de um Deus soberano, parte de um Deus amoroso, mas sim, simplesmente como uma iniciativa humana, como se tivesse ao alcance do homem, por esses processos, conseguir uma sociedade agradável em condições de perpetuar a sua vida, a sua existência. O problema está nas origens, porque a igreja também ensina isso, como eu já mencionei, porque são valores também que são encontrados diretamente, implícito também na palavra de Deus. Acontece que nós entendemos que tudo isso tem origem no Senhor Jesus Cristo, em um Deus perfeito, um Deus amoroso, não uma atitude humana. Bom, outra esperança no desenvolvimento sustentável, também a sociedade acredita em se viver e coexistir, se passar a ter um sustento ou uma convivência, um desenvolvimento sustentável. A população mundial cresceu vertiginosamente nos últimos anos. Consequentemente, o mundo tornou-se um lugar mais industrializado, com grandes concentrações de pessoas nos centros urbanos. Porém, o desenvolvimento econômico e industrial trouxe consequências indesejáveis à natureza. A poluição, o desmatamento, efeito estufa, degelo, entre outras calamidades. Então, a sociedade, de uma certa forma, acha que todas as consequências do crescimento da população mundial, do desenvolvimento dos centros urbanos, as grandes cidades,
que, de uma certa forma, esse crescimento está prejudicando o planeta que nós vivemos, a nossa existência. Eu não quero fazer colocações pejorativas, mas tem algumas capitais, algumas cidades grandes, e você vai nela, você não consegue, principalmente quem é do interior, passar alguns dias ali devido à poluição do ar contaminado, os rios contaminados. Então, esse crescimento nos grandes centros, nas grandes cidades, e outras regiões também que não sejam grandes, mas está prejudicando o ambiente, prejudicando o mundo, que nós precisamos dele para sobreviver. Nós precisamos de água potável, de ar que tem condições de respirar e não prejudicar o nosso coração, ou seja, o nosso pulmão, os nossos órgãos, o nosso organismo. Nós precisamos de local para plantar, cultivar alimentos, criar animais saudáveis para que nós façamos uso como alimentos. E quando a gente observa isso, esses males sendo afetados na natureza e no meio do mundo, na sociedade, chega-se à conclusão de que nós temos aí uma catástrofe se aproximando. Haverá um momento que o mundo vai se destruir por si próprio, vai se acabar por si próprio, não haverá mais água potável, não haverá mais ar em condições de respirar. Efeito estufa, degelo das calotas polares, maremotos e outras coisas se levam a entender que haverá um momento que a sociedade deixará de existir pela sua forma que ela utiliza o mundo. E aí uma parcela da sociedade vê como alternativa para evitar isso o desenvolvimento sustentável. O que é isso, irmãos? Diante desse quadro apocalíptico, tem surgido movimentos e instituições que asseguram que a esperança para o homem e a terra é o desenvolvimento sustentável, isto é, o desenvolvimento humano, industrial e tecnológico sem prejuízo para o meio ambiente. Depositar confiança de que o homem consegue por si próprio se moldar de uma forma a viver e usar os benefícios, os recursos do nosso mundo de uma forma equilibrada, que não venha prejudicar o próprio mundo. E que isto asseguraria a continuidade da existência do homem, da vida do homem. Então, esse tipo de confiança também tem os seus valores, a sua importância, mas é só como uma alternativa paliativa, não resolve o nosso problema. Não resolve. Porque o problema é muito maior do que isso. Não é só dizer para as pessoas que nós temos que ser tolerantes, que as pessoas precisam ser educadas, instruídas, para que elas possam conviver em sociedade. Porque muitas pessoas são instruídas e não estão em condições de viver em sociedade. São prejudiciais à própria sociedade. Muitas pessoas são instruídas, orientadas sobre a tolerância do ser humano um com o outro, mesmo tendo divergências ou pensamentos ou condições sociais diferentes, credos religiosos diferentes, mas de tolerância. Mesmo as pessoas sendo instruídas, orientadas a isso, nós observamos que só o conhecimento em si não muda o homem. Porque muitas pessoas têm esse conhecimento, que é errado, é equivocado, nós precisamos respeitar, precisamos realmente extinguir, meus irmãos, o preconceito e outras coisas mais. Mas mesmo tendo esse conhecimento, a sociedade não muda. Há violência acontecendo no ambiente familiar, jogo de interesses, que faz as pessoas prejudicar umas às outras. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nós precisamos de algo mais profundo que venha realmente tirar ou eliminar ou trazer solução de problemas para a humanidade, que todas essas esperanças da sociedade não resolve definitivamente. E a nossa esperança, então, é Cristo. A esperança na promessa de Deus. Então, nós concluímos, vou apresentar a esperança que está em Cristo Jesus. Isto é a esperança da nossa geração, a única, a verdadeira e eficaz. Embora, preste atenção no que eu vou mencionar, vimos que apesar das advertências divinas,
Os homens continuam buscando soluções nas ciências, nas tecnologias, nas culturas, nas ideologias e, especialmente, nas religiões. Embora não se negue que haja certo valor intrínseco em algumas dessas soluções, se comparadas ao que Cristo realiza espiritual, psíquica e moralmente no homem. Então, todas essas soluções que nós mencionamos, que a sociedade procura apresentar, ou que ela deposita a sua esperança, têm alguns valores, quando nós comparamos com aquilo que Jesus apresenta como solução para o homem. Só que a solução, como eu já mencionei, trazida por esse pensamento da sociedade, é como que se fosse somente um paliativo. Eu faço aqui uso da alegoria para mencionar como se fosse uma pessoa que precisa de um objeto para se movimentar, como uma muleta. Não resolve o problema, não traz a cura, mas ajuda a pessoa que tem uma dificuldade motora de movimentar, de se locomover, mas não resolve o problema em si. Então, esses valores, ou seja, esses pensamentos, essas esperanças dessa geração, têm alguns pontos, mas são positivos quando se compara com aquilo que Jesus menciona. Porém, são paliativos, provisórios, momentâneos. O que Jesus apresenta é algo duradouro, eterno, permanente, definitivo, absoluto. Absoluto. A esperança de um reino eterno. Por isso que eu mencionei, e você se lembra, Jesus não veio para transformar esse momento, esse mundo da forma que está agora, em um paraíso. Ele não veio para dizer para você que nós vamos viver em meio ao pecado, em meio aos problemas, em meio às dores, às enfermidades, da forma que o mundo está, e ele está sempre trazendo cura, está sempre trazendo providência, sempre trazendo prosperidade. Não. Ele veio para nos apanhar, nos tirar desse mundo de corrupção e nos fazer adentrar um mundo para a glória do Pai, junto com Deus, e termos eternidade, a essência da vida que vem de Deus, livre de todo e qualquer problema ou situação desesperadora proveniente do mal e do pecado. Jesus traz a solução definitiva. Você quer solução para o seu filho que está nas drogas? Leva a palavra para ele. Você quer solução e direção de vida para alguém da sua família que quer ser bem-sucedido, que quer vencer os problemas, que quer estar diante de uma situação tendo esperança e confiança e paz interior? Apresenta Cristo para eles. Apresenta essa esperança, que é a salvação. E mesmo que essas pessoas, diante dos problemas, não venham encontrar uma solução definitiva para o problema que ela está vivendo momentaneamente, ela terá a esperança de que, a momento que Jesus voltar, ela vai sim adentrar na eternidade, e aquelas promessas que está contida aqui na palavra de Deus vai se cumprir na vida dela. A nossa esperança está em Cristo, irmãos. Cristo, ou seja, em Cristo está a libertação do pecado. Porque o pecado, ele contamina a humanidade, e Jesus liberta o ser humano do pecado. Em Cristo está a libertação das doenças da alma. Jesus, que traz paz interior, irmãos, transforma o ser que é humano, transforma o homem, para que do bom tesouro que esteja dentro dele, ele tire coisas boas, ele externa aquilo com as suas obras e sua forma de viver. Em Cristo está a esperança para esta geração. A geração coabitando ou vivendo, me referindo àqueles que ainda não estão em Cristo. A solução para eles, irmãos, é Jesus Cristo. É se submeter à vontade de Deus. É crer na providência e no socorro que vem de Deus. É acreditar no amor de Deus expresso nas suas vidas, confirmando e revelando para eles o direito de ter eternidade na presença do Pai. Não dá mais tempo. Na próxima oportunidade a gente pode continuar sobre esse assunto. Isso mesmo, pode aplaudir o nome do Senhor.